Olá, tudo bem? O meu nome é José Irix, estudo na UFRPE, na Unidade Acadêmica de Belo Jardim, Engenharia da Computação, estou no segundo período. Eu vim aqui apresentar mais uma etapa do nosso mini projeto de Programação 2. Nessa etapa, a gente foi proposto para desenvolver alguma forma de a gente poder ler e escrever capítulos. A forma que eu propus foi a gente fazer isso por meio de arquivos JSON, tá? Arquivos JSON basicamente é um tipo de arquivo que ele guarda informações, tá? E tem basicamente esse formato aqui. Para a gente poder fazer essa leitura, eu separei, por exemplo, os personagens. Tem um personagem e tem a pessoa, que tá o personagem. Porque o personagem faz muito mais coisas que uma pessoa faz, tá? O personagem pode se expor na tela, uma pessoa não. Um capítulo foi dividido em capítulo e sua história, porque a história está dentro do capítulo. O capítulo pode ser apresentado, o capítulo pode ser modificado. Então, houve essa separação do conteúdo e do objeto, tá? Que contém aquele conteúdo. Além disso, a gente teve que criar algumas classes novas. A primeira classe foi o leitor objetos. Esse leitor objetos, ele basicamente parte da premissa que a gente está usando JSON, tá? A gente usa esse JSON combinado com uma estrutura que é o HashMap. O HashMap basicamente passa uma sequência de objetos que pode ser acessado por meio de uma chave, tá? Então, a gente criou um HashMap, tá? Para os personagens, que ele lê os personagens do caminho que a gente criou. A gente tem aqui na nossa parte de resource o JSON personagens, que aqui eu tenho todos os personagens e como eles começam, tá? E a gente, a partir desse arquivo, a gente passa aqui o caminho desse arquivo. Então, ele vai criar esse hashmap, tá, de personagens, e ele vai buscar dentro do JSON, ou seja, ele vai criar, instanciar um JSON nessa característica aqui, tá? Que essa característica apresentável. Ele vai buscar também criar um file reader, que é um tipo de objeto também, de uma classe file reader, que ele tem a capacidade de ler um arquivo. E o que, que a gente fez aqui? A gente criou o tipo de, de objeto que a gente tá. A gente quer pegar o tipo de objeto. O objeto que a gente tem aqui é pessoa, porque dentro de pessoa é guardadas as informações do personagem. Tá? Então a gente disse que esse tipo de lista que a gente está criando, ela é do tipo do lista pessoa. E a gente pegou o tipo dessa lista, tá? Depois disso, a gente passou esse link de lista de pessoa por pessoas. E a gente leu de JSON, daquele componente JSON, o, o arquivo. Então, a gente falou de onde estava esse JSON, que era o file reader, que é justamente esse caminho arquivo. E a gente passou que tipo de arquivo de objeto que eu estava lendo, que era o tipo pessoa. Tá? Então a gente passou por um fórum interativo para cada pessoa P. Dentro dessas pessoas, esse link, ele vai adicionar dentro do, do hashmap a, a pessoa, tá? A person, que eu criei aqui, pessoa, passando a pessoa, e peguei o nome como a chave, tá? Então fechei o file reader. Isso tudo está num bloco try-catch, tá? Para ler os capítulos é bastante similar, a mesma coisa, o mesmo processo, com a diferença que nos capítulos eu já incluí qual é o conteúdo do, da nossa escolha. Então, eu peguei, eu também fiz uma leitura dos conteúdos, também tem um hashmap de conteúdos e também tem um, um JSON do conteúdo que está nas escolhas, tá? Que a gente tem as escolhas, tem o conteúdo das escolhas. Então a gente tem um JSON dessas escolhas e eu faço essa leitura aqui no leitor objeto. Então eu passo por dentro as chaves do conteúdo, eu adiciono uma nova escolha, que ela passa escolhas, capítulo atual, capítulo escolhido, ID da escolha, que eu quero saber qual escolha, e adiciono a escolha ao get escolhas, não, as escolhas do capítulo que a gente pegou, do capítulo atual, e fecho. Então, isso aqui eu já crio o capítulo com o conteúdo do capítulo, com a história do capítulo, e já insiro quais escolhas que eles podem ter. Beleza? Então, basicamente, no carregador texto, a gente diminuiu muito o tamanho
do que a gente está lendo aqui, no nosso main, tá? Então eu passei o leitor de objetos, ler, um novo leitor, eu li o personagem, adicionei os personagens visuais e eu li, tá, o capítulo das fontes. Esse nome raiz, o que é que eu estou fazendo aqui, tá? Ele tem um hashmap aqui, hashmap personagem, que ele vai passando o caminho do personagem, o caminho do capítulo, tá? E o caminho das escolhas. Os personagens na tela, de boas. E eu tenho esse string nome raiz, que ele lê capítulo. Como assim ele lê? Ele vai ler apenas um capítulo que vai estar nesse load. Esse nome raiz é basicamente para poder passar aqui o capítulo, esse nome, para depois disponibilizar, é que ele vai dizer, vai possibilitar que eu comece de um ponto onde eu parei antes, tá? Então, vou rodar aqui para vocês verem, o OneJava. Eu vou atentar aqui para o capítulo inicial, tá? Eu comecei nesse capítulo aqui, Welcome. Eu vou dar um sim, tá? Ele foi para uma das escolhas. Vou dar um não, foi para outra escolha. Chegou aqui nessa tela. Se eu iniciar de novo, tá? Eu não salvei nada. Ele vai para a primeira tela, aqui, para essa tela. Vou dar um sim agora e vou clicar nesse outro mais azulado aqui. Vou fechar, tá? E vou iniciar de novo. Se você perceber, ele vai iniciar agora naquele capítulo que a gente estava. Então, eu tenho esse salvamento também. Como é que eu fiz esse salvamento? Bem, eu criei um capítulo escritor, um JSON, uma classe que tem um JSON escritor, que ele basicamente escreve, tá, essa história, e eu escrevo em um capítulo de loads, tá? Aqui ele não é um arquivo de loads, ele grava onde foi que eu estava, ele vai gravando sempre esse arquivo, tá? Basicamente é isso, bem por cima. Espero que tenha gostado e até a próxima.